Gente, bom dia! Hoje um papo de pro começando meio diferente, aqui no carro. Hoje eu resolvi começar aqui no carro porque hoje eu quero bater um papo mesmo com você. Hoje o papo de pro vai ser um papo. Sem muita formalidade, mas é um vídeo que me pediram pra fazer. Foi uma das sugestões que me mandaram e eu anotei. E eu acho legal falar agora nesse início de ano, né? A gente tá no início de ano letivo, início de faculdade. Eu sei que muitas faculdades também são semestrais e tal, mas assim, a gente tá num começo. E todo começo gera uma angústia, gera um desconforto, gera uma expectativa. E me pediram para conversar com vocês sobre quem está começando na carreira ou quem quer iniciar na carreira, que incentivo essa pessoa pode ter, né? Eu acho que frente a tantos desafios e tantos obstáculos que a gente tem na nossa carreira, como em qualquer outra, o magistério, né, essa profissão, ela, como qualquer outra, ela tem os seus prós e contras, mas nós vivemos uma situação muito triste dentro da nossa educação. A nossa educação vem cada vez mais sendo desvalorizada, e de todos os lados, em todos os âmbitos, seja pelos próprios profissionais que não se valorizam mais por saberem que ninguém mais liga, né? Pelas famílias que muitas vezes se distanciam dos professores, pela escola que muitas vezes não é parceira, escola eu digo gestão, não é parceira do professor, pelo poder público que cada vez mais nos deixa à margem, sabe? Como se nós fôssemos perdendo cada vez mais a nossa identidade e a nossa real necessidade dentro da sociedade, né? Então, de todos os lados a gente vem sendo bombardeado por incentivos para que a gente desista ou para que a gente faça outra coisa, né? Ou para que a gente se venda a custos baixos para o governo, para as empresas privadas e a altos custos para a nossa vida pessoal, né? Então, a gente está vivendo realmente uma situação muito difícil dentro da educação. E mesmo assim, eu vejo muitas pessoas empolgadas em começar. Muitas pessoas vêm me perguntar dicas, sabe? É meu começo, eu tô começando. Eu vou começar um estágio, eu tô terminando minha faculdade, eu quero começar a dar aula. Como que eu posso me incentivar? E eu vim aqui, assim, jogar um papo aberto de quem já tá nessa área há pouco tempo, mas há um bom tempo para acumular certa experiência e certa bagagem, certo conhecimento sobre esse mundo da educação, né? Então, assim, eu acho que primeiro de tudo, eu acho que é a parte fundamental. Você precisa querer, você precisa gostar, você precisa se identificar com isso. Muitas pessoas optam pela pedagogia, pelo magistério, pela carga horária, não sei, porque acham que é mais fácil, né? Eu acho que primeiro de tudo as pessoas optam pela carga horária e aí depois elas descobrem que não é bem assim, né? O nosso meio período, ele não é um meio período tranquilo, ele muitas vezes é mais cansativo do que trabalhar 12 horas seguidas e muitas vezes o professor não se mantém com meio período, então ele é obrigado a acumular cargo, a procurar outro emprego. Então a gente tem que tirar essa ideia de que ser professor é fácil. Ser professor é muito difícil. Acho que assim como um médico que tem nas suas mãos a vida de um paciente, nós temos a vida das crianças ou de quem a gente dá aula nas nossas mãos. E a gente pode matar essa pessoa realmente com uma palavra, com uma atitude. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande aquela que a gente tem perante as nossas crianças, os nossos alunos, né? Então, eu acho que fundamental, você tem que gostar, você tem que se identificar. Você tem que encarar, sim, esse trabalho como uma missão, sim. Porque muitas vezes você não vai ter o reconhecimento merecido, seja ele financeiro, seja ele de valorização, você não vai ter. Você pode ter momentos onde você vai ser exaltado, tal, mas você não vai viver uma vida luxuosa e, né? A não ser que você tenha outros
outros empregos, outras fontes de renda. Mas você precisa encarar aquilo como uma missão, que é algo que você gosta. Mas você não pode deixar... como é que eu posso dizer? Aquilo, além de te satisfazer, né? Ou muitas vezes não te satisfazer, mas mesmo assim você sempre buscar uma esperança, um objetivo naquilo, você precisa se valorizar. Você precisa se valorizar. Por mais que ninguém mais te valorize, você precisa se valorizar. Você precisa ver o seu valor ali dentro, sabe? E não dá pra gente ficar negando, sabe? O valor que a gente tem dentro dessa área, né? Então, assim, eu acho que se você quer começar a trabalhar dentro de sala de aula, você precisa entender que não é um trabalho fácil, não é um trabalho mole, e você vai precisar dar o seu sangue, sim, você vai precisar se dedicar muito, sim, mas ele é gratificante, ele tem o seu lado gratificante, principalmente pelas crianças, algumas vezes pelas famílias e outras vezes pela sua comunidade, pelos seus colegas, né? Então, eu acho que é assim, eu acho que o incentivo maior é você realmente gostar e você ter esse sonho de querer seguir essa carreira. É você buscar se especializar sempre, estudar sempre. É você ter a mente aberta, porque as nossas teorias, elas vêm evoluindo com o passar do tempo, só que não são só as teorias que precisam evoluir, nós precisamos evoluir também junto, ou seja, a prática precisa andar junto com essa teoria. Então não adianta a gente conhecer teorias maravilhosas e a gente não conseguir aplicar. Então a gente precisa ter essa mente aberta para ter atitudes novas e repensar, refletir, replanejar, sabe? Então a gente precisa ter essa consciência aberta. Não adianta você achar, não, porque eu sou assim, eu me formei professora e eu acho que tem que ser assim. Você pode achar um monte de coisa, e o que você acha, você tem que aprender com isso, óbvio. Você tem que usar até aquele ponto que você tem que perceber que aquilo não dá mais certo e que você precisa repensar as suas ações, né? Então você precisa ter essa mente aberta, muito aberta. Você precisa estar disposto a estudar para sempre. Então, essa coisa de tipo, acabou a faculdade, vou fazer uma pós e acabou, nunca mais. Não. Você vai ter que estudar frequentemente. As formações são constantes. Você vai precisar, assim, estar em constante formação, né? Seja em escolas públicas, seja em escolas particulares. Um outro incentivo que eu acho que é bacana é você experimentar. Podendo, você tendo essa oportunidade, experimente. Experimente escolas públicas, diferentes escolas públicas, escolas particulares. Tenha essa experiência para você conseguir ter uma opinião e falar assim, não, eu decido pela escola pública porque eu já vivi as experiências e eu me encontro mais aqui. Não, eu vou para particular porque eu acho que eu me encontro mais aqui. Então, se possibilite viver experiências, né? Saiba que nos dois lados as dificuldades, elas são diferentes, mas elas têm praticamente as mesmas proporções, porque as escolas particulares, elas têm um perfil, as escolas públicas têm um outro perfil, e ambas a gente encontra bastante obstáculo. E um outro grande incentivo esteja um pouco preparada ou preparado para esses obstáculos, tá? A gente nunca tá 100% preparado para o que vem. Às vezes a gente se abate, a gente se abala, mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa pelo menos ter a consciência de que sim, acontecem muitas coisas dentro da nossa carreira para nos fazer desistir, tá? Nós recebemos muitos estímulos negativos, mas a gente precisa estar preparado. A gente precisa ter, acho que, um objetivo, ter um foco, ter acho que é isso, acho que você tem um objetivo, sabe? E você não se deixar abalar por qualquer coisa, sabe? E pelo que você se abala, que é de grande impacto na sua vida, você saber trabalhar. Eu acho que você ter apoio psicológico é maravilhoso dentro da carreira da educação. Se você puder ter esse apoio psicológico, porque muitas vezes muitas pessoas não entendem, só quem tá ali no dia a dia sabe.
E eu acho que você ter esse apoio é muito bom. Então eu acho que assim, se isso é um sonho seu, se isso é uma vontade sua, corra atrás. Muitas pessoas falam, mas eu já passei dos 30, será que eu ainda consigo ser professora? Você consegue ser professora a qualquer momento, basta você querer, basta você ir atrás, né? Então eu acho que assim, o incentivo é esse, primeiro vir de você essa vontade, ou você descobrir dentro de você essa vontade. Muitas vezes não vem da gente, mas aquilo de uma forma ou de outra brota dentro da gente. Então é você sentir isso dentro de você e deixar isso florescer dentro de você e sempre ter esse olhar de esperança, querendo ou não. Por mais que a gente se frustre e fale, não, eu não tenho mais esperança, eu isso, eu aquilo, mas lá no fundo a gente tem essa ponta de esperança. Eu acho que isso é fundamental. Então corra atrás disso. Um outro incentivo também é estar por perto de pessoas que gostam de falar disso, que entendam, né? Quando você fala, quando você deseja compartilhar esses momentos, sabe? Eu acho que é isso. Procure acompanhar pessoas que seguem esse mesmo pensamento que você. Converse com pessoas que tenham esse pensamento. Procure conteúdos que falem sobre isso, né? Eu acho que a gente vai escutar muitas pessoas falando mal, a gente vai falar mal, a gente vai, né? Mas procure também ouvir coisas boas, porque isso vai dando aquele fôlego, aquele ânimo, né? Eu acho que esse é um dos meus grandes objetivos dentro desses meus perfis virtuais, é inspirar de uma maneira ou de outra. Eu não quero ser referência, eu não quero ser modelo. Às vezes a gente acaba sendo, querendo ou não, a gente acaba criando esse perfil de modelo, porque as pessoas acabam se identificando com a gente. Por isso que a gente tem que ter uma cautela muito grande com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai expor, principalmente no profissional, né? O pessoal eu acho que tem um pouco mais de liberdade, mas eu acho que no profissional a gente tem que tomar muito cuidado. Mas esse é um dos meus grandes objetivos, conseguir inspirar sendo real, porque também não adianta a gente querer inspirar falando só asneira e falando só coisas utópicas. É a gente jogar a realidade, mas dentro dessa realidade ver um fio de esperança e se empolgar, sabe? Com isso. Então eu procuro aqui nos meus vídeos sempre mostrar pra vocês o lado real. Se é pra falar sério, se é pra falar mal, a gente fala, mas a gente tem que falar com embasamento, a gente tem que falar com propriedade, mas a gente também fala coisas boas, a gente inspira. E lá no meu perfil do Instagram, eu também procuro postar muitas das atividades que eu faço, né? Não são todas, mas muitas das atividades. E isso serve de incentivo pra mim também, porque eu vejo tudo que eu faço, sabe? Aquilo de uma forma ou de outra fica exposta pra mim. E aquilo me incentiva, sabe? Então eu lembro de alguma atividade, eu lembro de algum projeto e aquilo me traz uma recordação boa, sabe? Um momento bom e aquilo acaba me inspirando. Então corram atrás desses perfis que fazem isso. Existem alguns ótimos, né? Tomem cuidado também com o que vocês vão ver. Muitos ainda estão um pouco atrasados, né? Postando muitas coisas que não tem tanto sentido para as crianças, mas isso a gente vai aprendendo com o tempo, com a nossa maturidade profissional. Mas procurem bons perfis que falam sobre infância, que falam sobre a pedagogia e que te inspiram. Eu acho que isso é bem bacana. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Eu acho que existem vários fatores pra gente se inspirar pra seguir uma profissão. Mas eu acho que dentro do magistério, dentro da pedagogia, pra mim esses são os que mais... são os que mais me marcam, sabe? É realmente pensar nisso. É pensar nisso como uma missão que tem que ser valorizada, mas que a gente tem que correr atrás e que a gente tem que dar sim o nosso melhor, que a gente tem que entender que não é fácil, mas que ela é possível, que a gente tem que se inspirar em outras pessoas que seguem esse mesmo caminho que a gente. Enfim, tudo isso que eu falei por aí, tá bom? Então é isso. Conta aqui embaixo pra mim nos comentários o que te inspira. O que te inspira a seguir, a começar, a ressignificar a sua ação. Escreve aqui pra mim o que te inspira. Quem sabe isso não inspira outras pessoas também, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.